a circunstância de ser advogado, mas a advocacia permitiu-me vir ter a sorte, a honra e o privilégio de vir sendo convidado para sucessivos conselhos jurisdicionais, conselhos disciplinares, nomeadamente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional. Eu sou, neste momento, vogal, sou membro do Conselho Jurisdicional da Liga Portuguesa de Futebol Profissional. Eu vou tentar ser, se calhar, porque sei, porque já fui vosso colega, e sei que há variadíssimas vertentes de formação entre todos os participantes. Eu vou tentar ser o mais matemático possível dentro da juridicidade que o tema, obviamente, obriga, ok? Vamos ver se é possível, porque quando me falam em aulas de contabilidade, quando me falam em relatórios e contas, e ainda há pouco estava a falar com um colega que está a fazer esta pós-graduação, eu se calhar sinto-me um bocado ensonado. E tenho a certeza que quem ouve, que tem a formação em gestão, que ouve falar em direito, também se deve sentir um bocado ensonado. Portanto, eu vou tentar ser o mais matemático possível dentro da juridicidade que o tema obriga. Ora, eu sou, então, membro vogal do Conselho Jurisdicional, que faz qualquer coisa como se pudesse ter algum paralelismo nos tribunais judiciais. Seremos, no fundo, magistrados, juízes. Nós temos que decidir as questões que nos são colocadas em relação à violação de estatutos, em relação aos conflitos que existem entre a Liga e os clubes e os seus associados relativos ao associativismo. Bom, mas eu sou isso agora. Em 2006 fazia eu parte também aqui da Liga enquanto instrutor da Comissão Disciplinar. E, no âmbito dessas funções, e o instrutor, continuando na lógica matemática, o instrutor é uma figura que se aproximará àquilo que é dos tribunais judiciais, à figura de procurador. É aquela figura que tem a responsabilidade de escolher a prova, fazer a instrução dos processos e, no final, apresentar a proposta de arquivamento ou de acusação, consoante ao caso aprouver. E era eu, instrutor da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, quando me veio cair ao colo não será a expressão adequada, porque ele foi atribuído, portanto, foi-me atirado para o colo, o processo número 101/2005-2006. Que processo é esse? Esse processo é o processo de Mateus, que havia de ficar conhecido como o processo de Mateus. E o que é o processo de Mateus? Ao tempo, um clube de futebol, o Gil Vicente Futebol Clube, contratou um jogador, ao caso, Mateus, e pretendeu, obviamente, por o ter contratado, pretendeu inscrevê-lo para jogar na Liga Portuguesa de Futebol Profissional. Melhor seria também dizer que é na Federação, porque a Federação, como vocês sabem, é a entidade responsável pela homologação das inscrições dos jogadores. Acontece que esse jogador tinha estado inscrito no clube antecedente, que era o Futebol Clube de Lixa, tinha estado inscrito como amador. E o que diz a regulamentação desportiva, o Estatuto da Inscrição e Transferência de Jogadores, o que diz basicamente é que um jogador que tenha sido inscrito como amador e que depois passe a profissional tem de ficar uma época desportiva como amador. Eu acho que ainda é assim, porque há uns tempos atrás, aí há coisa de um ano ou dois, eu também fui obrigado a estudar esta questão e continua assim. Acontece que o Gil Vicente não gostou que a Liga lhe tivesse negado a pretensão de inscrição do jogador e, não vai de modas, Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga mete uma ação a pedir, desde logo cautelar, uma providência cautelar, a pedir que essa decisão da Liga fosse suspensa e, portanto, o jogador pudesse jogar. E estaria tudo na paz do Senhor, não fossem os malditos dos regulamentos. E os regulamentos que diziam, na altura, aliás, dizem hoje também em artigos diferentes, o que diziam na altura, artigo 63, os clubes que submetam a apreciação de questões que estejam contidas na regulamentação desportiva aos tribunais judiciais comuns são punidos com uma infração grave.
e a sanção aplicável a essa conduta era nada mais, nada menos do que a descida de divisão. Veja-se a gravidade da sanção. E agora vou-vos contar um pormenor. Vou-vos contar um pormenor. Havia esse artigo contido na regulamentação, dizia que os clubes não podiam submeter, mas tínhamos que o enquadrar com aquilo que era a nossa lei geral, à qual o regulamento, obviamente, deve obediência à lei. E o que a lei dizia, e na altura estava em vigor a Lei de Bases do Desporto, de 2004, o que dizia no artigo 46 e 47, que nós vamos vê-los, era alguma coisa do género que a regra é de que os clubes podem submeter à apreciação dos tribunais todas as questões, exceto questões estritamente desportivas. Portanto, vocês já estão a ver também a importância do tema, quanto mais não seja pelas consequências que podem advir da infração a tal temática. E aquilo que existia em 2006, artigo 63, atenção que hoje continua a existir, artigo 82 do Regulamento Disciplinar da Liga Portuguesa de Futebol, os clubes que submetam à apreciação dos tribunais questões estritamente desportivas, agora é mais perfeito o artigo. Muito mais, e inclusive já fala no Tribunal Arbitral do Desporto, e já fala em questões estritamente desportivas, coisa que em 2006 não era referido. Mas continuam a ser punidos com a pena de descida de divisão. Portanto, só por aqui já estão a ver a importância do domínio do tema, quanto mais não seja pelas sanções que daí advém. Mas então, o que é isto do estritamente desportivo? O que é isto do estritamente desportivo? O estritamente desportivo é nada mais, nada menos do que um conceito que o legislador arranjou para definir as matérias sobre as quais a instituição desportiva tem competência absoluta, sem possibilidade de que essas decisões sejam sindicáveis pelos tribunais comuns. Portanto, estão a ver que o legislador, em princípio, e no fim, o legislador tem, ou o Estado tem, a tutela sobre todas as relações sociais, todas as relações jurisdicionais, nomeadamente quando há condutas antijurídicas, isto é, quando nós fazemos qualquer infração, o Estado está aqui para nos julgar, para nos punir. E dessa atribuição, o Estado não abre mão de forma alguma, a não ser que o próprio Estado tenha interesse em abrir mão dessa tutela. E porquê é que o Estado tem interesse em abrir mão dessa tutela? Primeiro, porque a instituição, e isto faz-me lembrar um pouco quando nós vemos nos noticiários, nós temos aqui também um ilustre jornalista, e lembramos-nos nos noticiários quando se diz que o tempo da justiça não é o tempo dos tribunais. Agora, imaginemos o que seria também o tempo da justiça em coordenação com o tempo do desporto. Nós todos os fins de semana temos jogos de futebol. Mal era se estivéssemos à espera de uma decisão dos tribunais para saber que pena aplicar ao jogador que apanhou o cartão vermelho, ou que foi expulso, ou que o árbitro chamou, etc. Mal era. Também temos aqui uma juiz, que é a única juiz em Portugal que é super célere, mas o resto dos juízes são todos, ou basicamente todos, mais lentos do que uma semana para resolver os problemas. Portanto, o Estado tem interesse. Porquê? Porque o futebol salvo seja. Eu estou aqui porque estou a falar na casa de futebol, como a doutora Sónia disse, estou a falar na casa de futebol, mas nós estamos a falar de desporto. Ok. Apesar de o tema ser recente, ser relativamente recente, atenção que a nossa primeira lei de bases é de 1990. Se tivermos em atenção outras áreas do direito, rapidamente chegamos à conclusão que... Não está a acontecer, Henrique. Rapidamente chegamos à conclusão de que isto não funciona. Agora já está.
Então, qual é o nosso tema? O tema central da nossa questão. Atenção que eu não vos vou falar, e eu optei por falar, não vos vou falar do livro, porque o livro tem mais do que aquilo que eu vos vou falar, e tem, por exemplo, algo que nós já falámos, que é a relação entre o Estado e a instituição desportiva. Não vos vou falar disto porque só me deram 3 horas seguidas, não é? sem intervalo para o cafezinho e a bolachinha. Vou-vos falar do título do livro, da questão estritamente desportiva. Ok? Questão central. Recurso das decisões desfavoráveis aos intervenientes participantes nas competições desportivas organizadas pelas entidades públicas. Qual é, então, o critério pelo qual se há de aferir quais são as matérias que hão de estar destinadas apenas à instituição desportiva, sem oportunidade, e vejam a gravidade do tema, sem oportunidade de sindicância, isto é, de recurso para os tribunais judiciais comuns. Judiciais que não são os judiciais comuns, são os administrativos, porque estamos a falar no âmbito de poderes públicos, porque as instituições de que nós estamos a falar são dotadas, já vos devia ter sido dito isso em qualquer aula, são dotadas de Estatuto de Utilidade Pública Desportiva, que foi o instrumento que o nosso legislador encontrou para as dotar de poderes para fazer o trabalho que, de outra forma, deveria ser o trabalho feito pelo Estado, da Administração da Justiça. Sendo novo, não é nova a discussão sobre o assunto. Há um autor que eu gosto muito, que é o François Lafilippe, não o ciclista que está agora no Tour de France, mas já foi ciclista. Já foi ciclista e já foi presidente da Federação de Ciclismo Francesa, professor de Direito, porque depois do ciclismo dedicou-se ao estudo de Direito, professor na Universidade de Limoges, e criou o Departamento de Direito do Desporto nessa universidade. Portanto, é alguém que se dedicou ao estudo do Direito do Desporto. E dizia ele, isto teria sido em 86 a 90, mais coisa, menos coisa, contemporâneo à nossa primeira lei de bases. Mas vocês vão reparar na atualidade daquilo que ele escreveu. Dizia ele que a malha jurídica no desporto se espalha por 3 zonas diferentes de densidade. Uma zona de densidade desportiva máxima, a da competição desportiva, propriamente dita, que escapa, dizia ele, em princípio, à ordem estadual. Portanto, há uma zona qualquer de densidade máxima desportiva que, em princípio, deveria escapar aos tribunais, que é isso que nós estamos a falar. Estamos a falar do recurso das tais decisões desfavoráveis, portanto, escapa, em princípio, aos tribunais do Estado. Uma zona, pelo contrário, de densidade desportiva mínima, a da logística do desporto relativa à administração dos meios económicos, que requer o funcionamento da máquina, lugares de direito administrativo, fiscal, finanças públicas, direito civil, comercial ou trabalho. E depois ainda existe uma zona complexa e heterogénea da instituição desportiva, onde cada unidade elementar se organiza e funciona de acordo com a legislação do Estado. Então, saber que zonas é que são essas, as tais zonas que estão reservadas à esfera das organizações desportivas, em exclusivo, saber que matérias é que estão então reservadas às instituições desportivas, é que há de ser a tal questão, o tal fio que vai delimitar aquilo que é público daquilo que pode ser delegado nas instituições. E qual é o conceito que vai delimitar isso? É precisamente a questão estritamente desportiva. Tudo aquilo que for estritamente desportivo está reservado à zona de densidade máxima desportiva, à zona que está na competência exclusiva das instituições desportivas. Bom, então vamos lá ver como é que o nosso legislador optou por construir este edifício. A nossa primeira lei